A TVA foi desmascarada de vez? E os Guardiões do Tempo realmente existem? O novo capítulo de Loki trouxe viagens por lugares distantes e desconhecidos e ainda mais segredos sobre a variante do personagem, então continua assistindo que nesse vídeo a gente vai conferir cada um dos detalhes desse terceiro episódio. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao XP TV, o programa do Experiência Nerd com a minha opinião sobre os principais temas presentes no mundo do entretenimento. Primeiramente eu volto a dizer que eu tenho gostado bastante da série do Loki, tem um potencial gigantesco e vinha se provando como a melhor até agora, mas nesse episódio tivemos um dos pontos mais fracos até agora. Alguns bem decepcionantes, com resoluções fáceis e decisões narrativas sem sentido. Mesmo que em geral não tenha sido um episódio ruim, foi um episódio bom. Mas antes de entendermos melhor tudo isso e entrar de cabeça no multiverso da Marvel, avalie esse vídeo deixando o seu like, que ajuda demais o meu trabalho, e principalmente se inscreve nesse canal, não perde tempo, porque só assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo nerd. Muito obrigado, vamos lá. Logo na abertura a gente tem aquela que seria a principal revelação do episódio, justamente por meio daquela agente que a gente viu no episódio passado, a C-20, que agora aparece ao lado daquela que seria a Lady Locke, que também tem grandes segredos e revelações nesse episódio. Mas depois desses momentos do começo, descobrimos que os membros da TVA foram humanos que um dia tiveram uma vida na Terra, mas se tornaram variantes. Mas tudo isso a gente ainda vai explicar mais pra frente, mas já me deixou bem instigado, interessado sobre onde tudo isso vai dar. O episódio continua exatamente de onde paramos no capítulo passado, quando Loki consegue escapar pela passagem deixada pela sua variante e vai perseguindo ela com os dois, voltando a lutar até que chegam a um novo lugar que fomos apresentados, Lamens 1. Uma lua de um planeta não identificado, mas que nos quadrinhos é um planeta do Império Kree, que apareceu pela primeira vez na edição Aniquilação Conquista, prólogo número 1, excelente saga da Marvel de 2007. A Lady Locke, como a gente já tinha previsto antes, nesse vídeo aqui nos cards e na análise passada, agora tem o seu nome revelado como Sylvie e se provou como uma personagem, no fim, simplificada pela Marvel, provavelmente na intenção de juntar diversos personagens em um só, com uma inspiração na própria Encantor dos quadrinhos, algo que pode ser visto até mesmo nas suas habilidades, que ela em certo momento inclusive revela ao Loki ter aprendido esses encantamentos sozinha ao longo do tempo. E foi a partir disso que ela conseguiu atrapalhar a TVA durante todo esse período, mesmo que ao decorrer desse episódio ela não tenha se mantido tão perigosa como ela pareceu ser na sua apresentação no episódio passado. E eu digo isso porque, diferente de antes, eu sinto que depois dela ter traçado um grande plano, enganando os agentes da TVA, incluindo o próprio Loki, descobrindo a localização dos Guardiões do Tempo, agora ela simplesmente demonstrou não ser nada estratégica e até impulsiva em diversos momentos, o que contradiz o episódio passado. Então foi meio decepcionante esse desenvolvimento que deram para ela, e indo mais longe, o próprio ritmo do episódio acaba sendo prejudicado e não avança tanto assim quanto poderia. O momento mais interessante entre Loki e Sylvie acontece justamente quando ele conta mais sobre o seu passado, o que rende uma cena bem interessante com Loki, descrevendo a sua mãe e como aprendeu tudo o que sabe sobre magia com ela, já que inclusive ele diz também ter aprendido, quando ele era mais jovem, a transformar uma flor em um sapo, o que pode muito bem ser uma referência à vez que o próprio Loki transformou o Thor em um sapo nos quadrinhos. E algo que eu não cheguei a comentar antes, mas que realmente faz bastante sentido, é a diferença do Loki que a gente vê na série, porque principalmente se a gente considerar que esse Loki se trata da mesma versão que a gente viu em Os Vingadores, que agia praticamente como um tirano conquistador, esse Loki que a gente vê agora se prova muito diferente nessa série, mesmo que teoricamente eles sejam o mesmo. E por que eu digo isso? Porque realmente se a gente parar para pensar, seguindo as atitudes que ele tem, faz mais sentido ser o Loki que morreu pelas mãos do Thanos lá em Vingadores Guerra Infinita de 2018 do que o vilão frio que a gente acompanhou lá no filme de 2012. Porque pensa bem, com pouco tempo que há entre eles, no caso eu falo no universo do filme e da série, desde que ele escapa com o Tesseract, não daria para ter toda essa mudança, concorda? O que poderia até ser considerado como um furo de roteiro na questão de
desenvolvimento de personagem, assim como nos próprios poderes, que não ficam claros e não são tão bem utilizados como poderiam, principalmente nesse episódio. Então o que mais se destaca e para mim faz esse Loki ser aceitável é justamente o que o Tom Hiddleston faz com o personagem e o que a gente viu ele fazer nos últimos filmes. E enquanto isso, descobrimos também um pouco mais sobre a Sylvie e o quão diferente ela é do Loki. Por exemplo, quando ela também cita sobre sua mãe, mesmo que nada disso nos dê a certeza de onde ela vem e qual o seu real objetivo. A relação entre os dois não é de todo ruim, mas realmente não chega nem perto da dinâmica entre Loki e Mobius, que inclusive fez falta nesse episódio, de tão bom que vinha sendo aquelas cenas que o Tom Hiddleston e o Owen Wilson estavam conseguindo entregar. E assim como a gente já tinha indícios nos episódios anteriores e na análise passada, a TVA está cada vez mais suspeita e agora vem comprovando que todo aquele conceito explicado pela senhorita Minuto era uma farsa, se considerarmos toda a afirmação da Sylvie ao Loki. Confirma que de fato todos na TVA não são criados pelos Guardiões do Tempo, e sim variantes que perderam suas memórias, o que faz bastante sentido, mas o que pouca gente percebeu é que isso não necessariamente inclui a Ravonna Renslayer, e pode sim estar ligado a um plano muito maior que a gente ainda não sabe e até mesmo se tornar uma grande antagonista na série. E a própria identidade do Mobius pode ser alterada dos quadrinhos para a série, depois da revelação da Sylvie sobre os funcionários da Variantes, o que me garante que até mesmo aquela história e fascínio que o Mobius tem pelo jet skis tem algum fundamento maior de uma vida que ele teve no passado, mas não se lembra mais. Essa teoria faz bastante sentido, principalmente quando a gente considera que a agente C20 também tinha todas essas memórias adormecidas na sua mente. E olhando para o futuro da Marvel e esse multiverso, se a TVA realmente se comprovar definitivamente como uma farsa, todos os conceitos estabelecidos por ela sobre as linhas temporais podem mudar completamente, principalmente o envolvimento e controle dos Guardiões do Tempo sobre o fluxo temporal. Isso, claro, se eles ainda existirem. Por fim, a gente tem a tentativa do Loki e da Sylvie de escapar dessa realidade prestes a ser destruída, já que, como descobrimos ao decorrer de todo episódio, Lamentis é o pior lugar que eles poderiam ir, e está prestes a desaparecer com a única salvação sendo a nave que tiraria eles de lá, mas que acaba sendo destruída ao longo do caminho e deixa os dois sem saída alguma do lugar, a não ser que algum agente da TVA apareça por aí, ou quem sabe até mesmo a apresentação de outro personagem que a gente não está esperando, uma nova variante do Loki. Imagina só, mas agora chegou a sua vez. Qual personagem você gostaria de ver na série? Um herói? Um vilão? Comenta aqui embaixo e se inscreve nesse canal, ativa o sininho das notificações para continuar acompanhando tudo sobre as séries, os filmes e muito mais sobre o universo Marvel. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.